Bom dia a todos. Hoje nós vamos ter a primeira aula da unidade 3, referente a balanço das tensões do barramento CC de um conversor NPC. Então aqui eu tenho o conteúdo da aula de hoje. Vamos relembrar um pouquinho a estrutura básica de um conversor NPC, que é o conversor com diodos de grampeamento 3 níveis. Claro que com foco na questão da regulação de tensão do barramento CC, que possui um ponto neutro acessível. Então, depois, posteriormente, nós vamos estudar ou relembrar os estados de comutação desse conversor, mas com foco no impacto desses estados de comutação na ondulação de tensão do ponto neutro. Então, para fazer essa análise, nós vamos depois passar para a análise da corrente do ponto neutro e, por fim, a análise da ondulação em baixa frequência dessa corrente do ponto neutro. Bom, então, relembrando, pessoal, aqui eu apresento, nessa figura, o conversor NPC de 3 níveis, ou seja, o conversor com diodo de grampeamento. Tem sido muito empregado, tá? Principalmente aplicações de média tensão. Nas próximas aulas, nós vamos ver algumas aplicações práticas de conversores multiníveis, e vocês vão verificar que esse conversor aparece diversas vezes, tá? E as principais características que motivam o uso prático desse conversor é que todos os semicondutores, em sua operação normal, são submetidos à metade da tensão total do barramento CC. Então, nessa figura aqui, nós temos um barramento CC de VCC, considerando que na operação normal desse conversor, cada capacitor está regulado com a metade, está carregado com a metade da tensão do barramento CC, então todas as chaves e os diodos de grampeamento são submetidos aqui a VCC sobre 2. Então, permite-se ampliar os níveis de tensão de operação do conversor com chaves operando na metade da tensão. E, além disso, outra característica interessante que permite, inclusive, então, reduzir filtros passivos utilizados nesses conversores é que, com o uso desse conversor que possibilita sintetizar até 3 níveis na tensão de fase, é possível sintetizar até 5 níveis na tensão de linha, então, que permite reduzir o conteúdo harmônico das variáveis que estão sendo sintetizadas aí no lado CA. Para esse conversor aqui operar, é indispensável que seja feita a divisão desse barramento CC e ter acesso a esse ponto O, que é chamado de ponto neutro. Então, ao contrário de outros conversores que a gente já estudou ao longo dessa disciplina, onde o ponto neutro ele era inserido muitas vezes apenas para ter uma referência central nesse barramento, e esse conversor, para o seu funcionamento, é indispensável nós termos acesso a esse ponto central, certo? E como eu falei, idealmente, as tensões nesses capacitores devem ser carregadas com a metade da tensão total do barramento CC. Só que, para isso acontecer, as estratégias de modulação e controle que são empregadas para esse conversor, então, devem garantir a correta regulação, o balanço de tensão entre esses dois capacitores. Então, essa é uma preocupação frequente com quem trabalha com esse tipo de conversor. Então, devido a isso, por ser um problema amplamente analisado na literatura, a primeira aula desse capítulo 3, que é uma aula que é uma unidade que envolve aplicações, algumas limitações de conversores e alguns aspectos tecnológicos, a primeira aula dessa unidade eu dedico, então, a estudar especificamente a questão do problema da regulação ou do balanço de tensão desse ponto neutro. Tá? Então, o foco da nossa aula hoje é estudar alguns aspectos teóricos relacionados a esse potencial do ponto neutro. Então, para nós entendermos alguns aspectos relacionados a esse balanço de tensão do ponto neutro, é importante nós conhecermos, obviamente, o conversor e relembrar que, do ponto de vista da fase, esse conversor possui 3 estados de comutação ou de condução possíveis para a operação ou para gerar os 3 níveis na tensão de fase. Ou seja, cada nível de tensão na fase pode ser gerado por apenas um
respectivo estado de comutação. Então, para gerar uma tensão positiva na saída, que seja na saída A, B ou C, nível VCC sobre 2, as duas chaves superiores devem ser acionadas. E eu chamo esse estado aqui um estado P. Sempre que eu falar aqui um estado P, estamos assumindo, então, que as duas chaves superiores de uma dada fase estão acionadas. Se nós queremos gerar uma tensão de fase nula, nós temos que fechar as duas chaves centrais. Então, em conjunto com o diodo de grampeamento, e qual diodo de grampeamento vai entrar em condução depende do sentido da corrente de saída. A gente já estudou isso lá na segunda aula da unidade 1, de referente a topologias. Então, com a operação, com o fechamento dessas duas chaves, e dependendo do sentido de corrente, então, a entrada em condução de um dos diodos de grampeamento, nós temos o grampeamento de tensão, ou seja, o potencial, a fase A, por exemplo, aqui, vai estar conectada no ponto O, no ponto neutro, e com isso nós temos uma tensão de saída nula, tensão de saída zero. E esse estado, então, aqui é representado pela letra O. Por fim, o terceiro estado de comutação possível para uma fase, para a operação de uma fase do conversor NPC, é quando nós fechamos as duas chaves inferiores. Então, quando a gente fecha, a gente aciona as duas chaves inferiores aqui, nós estamos conectando na saída o ponto negativo do barramento. Então, nós temos uma tensão de saída menos VCC sobre 2, que eu denomino aqui nessa tabela de estado N. Então, relembrando, os três níveis que podem ser sintetizados na fase são gerados por três estados de comutação. Cada nível é gerado por um respectivo estado de comutação. Bom, uma vez que nós temos que cada inversor, no inversor NPC, cada fase do inversor NPC pode ser, eu tenho três estados de comutação para cada fase do inversor NPC. E nós temos nessa topologia que nós estamos analisando, três pernas, né? Três pernas, uma perna para cada fase. Se nós temos três estados associados a uma perna, nós temos três pernas, então esse inversor, no total, existem 27 combinações, ou 27 possíveis estados de comutação. Se nós associar os estados P, O e N de cada fase, nós temos aí 27 combinações possíveis. Entretanto, essas 27 combinações possíveis vão gerar 19 possíveis combinações nas tensões de linha. Ou seja, se nós analisar no espaço vetorial, que nós já analisamos em algumas aulas anteriores na unidade 2, isso resulta em 19 vetores diferentes no espaço das tensões de linha. E relembrando, esses 19 vetores diferentes, eles estão dispostos todos em um plano, uma vez que uma das tensões de linha é uma combinação linear das outras duas. Então, nós podemos representar, ao invés de representar num espaço tridimensional, uma vez que esse conversor é um conversor trifásico, mas como uma das tensões de linha é uma combinação linear das outras duas, nós podemos representar num espaço bidimensional. E no diagrama Space Vector tem diferentes formas de representar, mas a forma mais comum é no espaço alfa-beta, que eu estou representando aqui nessa figura. Então, nós já vimos isso também, mas aquele inversor, então, trifásico, destacando novamente, embora existem 27 combinações de estados de comutação, são gerados 19 combinações de tensões de linha, que resultam, então, aqui em 19 vetores diferentes, mostrados aqui no espaço alfa-beta. Vejam só, o nosso foco da aula de hoje é a análise do problema da regulação, do balanço de tensão do ponto neutro do conversor NPC. Não é obrigatório, para realizar essa análise, fazer uma abordagem no espaço vetorial. Entretanto, dos trabalhos que eu conheço, do ponto de vista didático,
de facilidade de compreensão, eu acho interessante mostrar essa problematização fazendo uso desses conceitos no espaço vetorial. Então, o meu foco hoje aqui não é apresentar uma estratégia de modulação que resolva essa questão, que resolva esse problema. O foco da aula de hoje é utilizar a abordagem vetorial para estabelecer alguns conceitos básicos relacionados ao estudo desse problema. Tá? Então, assim, não vou aqui na aula de hoje, não é o foco da aula de hoje, estudarmos estratégia de modulação novamente. Tá? Então, é só uma questão de usar essa abordagem vetorial para auxiliar no estudo desse problema. Tá ok? Eu já havia falado numa aula anterior, quando nós falamos da abordagem generalizada para estratégias de modulação no espaço vetorial, que esses 19 vetores que são gerados pelo conversor NPC, eles podem ser divididos em algumas classes, mais especificamente em 4 classes. E eu falei naquele momento que essas 4 classes, o porquê dessa divisão ia se tornar mais claro quando nós estudássemos esse problema, ou seja, na aula de hoje. Então, hoje eu vou mostrar que essas 4 classes de vetores que eu estou mostrando aqui, o vetor zero, que são os vetores chamados, simbolizados pela letra Z, os vetores de pequena amplitude, de média amplitude e grande amplitude, hoje vai ficar claro o porquê dessa divisão nessas 4 classes. Então, aqui, eu vou agora estudar um pouquinho, ou descrever com um pouquinho mais de detalhes essas 4 classes de vetores. Então, primeiramente, o vetor zero. O vetor zero é o vetor que está no centro desse espaço vetorial. Ele pode ser sintetizado a partir de 3 estados redundantes. Ou as 3 fases geram níveis positivos na fase, que é o estado PPP, ou as 3 fases estão em zero, ou as 3 fases estão com nível negativo, NNN. Então, se vocês olhar, se eu tiver nas 3 fases as mesmas tensões, obviamente as 3 tensões de linha, VAB, VBC e VCA, serão nulas. Então, esse estado é como se nós estivéssemos conectando, ou nós estamos conectando as cargas associadas às 3 fases em roda livre. Ou seja, nessa conexão, ou nesse vetor, ao utilizar esse vetor, não há transferência de energia da fonte do barramento CC para a carga. Então, nós temos estados, esses 3 estados que vão corresponder a esse vetor, correspondem a estados de roda livre. E como não há transferência da fonte, ou seja, a fonte está completamente desacoplada da carga, como não há essa transferência de energia da fonte para a carga, esse vetor zero, esses 3 estados, não têm nenhum efeito sobre o desbalanceamento dos capacitores desse barramento CC. Então, ao utilizar qualquer um desses 3 estados, as tensões sobre os capacitores idealmente permanecem constantes, certo? É um estado de roda livre na carga e com as fontes, com as tensões do barramento CC desacopladas. Então, ao utilizar o vetor zero, esses estados não ajudam e nem atrapalham na questão do balanço das tensões dos capacitores do barramento CC. Tá ok? Vamos agora para os vetores pequenos. Os vetores pequenos correspondem aos vértices desse anel interno. Então, aqui nós temos o vetor 1 até o vetor 6. Cada um desses vetores pode ser sintetizado a partir de 2 estados, ou seja, existem estados redundantes para sintetizar esses vetores. Então, relembrando algo que a gente já falou também em aulas anteriores, embora esse conversor NPC não possua estados redundantes para sintetizar as tensões de fase, ou seja, na fase, cada nível é gerado por um estado, nas tensões de linha,
Algumas combinações das tensões de linha, sim, existem estados redundantes, e isso é mostrado agora. Então, vejam que tanto o vetor zero quanto esses vetores pequenos possuem redundância para gerar esses vetores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, falando só do vetor 1, ele pode ser sintetizado ou por essa combinação POO ou pela combinação ONN. Se vocês analisarem aqui essas combinações POO e ONN, ambas as combinações geram o mesmo resultado nas tensões de linha, por isso que são vetores redundantes, tá? Então, esse vetor 1 até o vetor 6, cada um deles pode ser sintetizado por dois estados redundantes. E aqui uma questão importante que eu já vou demonstrar no próximo slide, tá? Essa observação que está colocada aqui é uma observação extremamente importante para o restante da nossa aula. Esses estados, esses vetores, sim, afetam a tensão, o potencial do ponto neutro, certo? Então, sempre que vocês utilizarem algum desses estados, vai modificar o potencial do ponto neutro e, consequentemente, a tensão dos capacitores. Só que aqui tem uma questão importante. Embora no primeiro momento afete o potencial do ponto neutro e a gente possa pensar que isso é ruim, nesse caso, lembrem que aqui nós temos dois estados para sintetizar um dado vetor. E o que acontece? Eles têm efeitos contrários. Se um dos estados ele atua no sentido de aumentar aquele potencial do ponto neutro em relação a um nível zero, o outro estado tem efeito contrário de diminuir. Então, de novo, temos redundância para sintetizar esses vetores pequenos, eles afetam o potencial do ponto neutro, mas eles afetam esses dois estados redundantes de forma contrária. Então, nós podemos utilizar um ou outro de acordo com a ação que nós queremos desempenhar, seja aumentar o potencial do ponto neutro ou diminuir o potencial do ponto neutro, tá? Então, é o que eu vou mostrar aqui no próximo slide, tá? Por exemplo, os vetores V1, V3 e V5 sempre vão ter uma fase conectada no ponto P, quer dizer, no terminal positivo do barramento, e duas outras fases conectadas ao ponto O. Ou, lembrem que tem redundância, ou vai ter uma fase conectada no ponto O e duas fases conectadas no ponto N. O que diferencia o vetor 1, 3 e 5 é quais fases vão estar conectadas em quais pontos. Mas a característica geral do ponto de vista do barramento, esses vetor 1, 3 e 5 têm a mesma característica. Então, se vocês comparar aqui esses vetores 1, 3 e 5, vejam que um dos estados redundantes está conectado no capacitor de cima. Outro dos estados redundantes está conectado no capacitor de baixo. Ou seja, claro que isso depende das correntes que estão circulando pelas fases. A carga ou descarga do capacitor não depende só dos estados. Vejam que depende da carga, das correntes que circulam pela carga. Mas vamos assumir aqui, ó, vamos assumir que a corrente aqui, ó, nessa fase está saindo, a corrente que passa pelo capacitor aqui está saindo do capacitor. Então, vejam que nesse caso eu estaria afetando a tensão do capacitor de cima, descarregando o capacitor de cima. Mas se esse capacitor já estiver muito descarregado, eu posso, ao invés de usar esse estado, usar o seu estado redundante, que vai atuar no capacitor de baixo. Então, vejam que dependendo da escolha de vocês, dependendo de qual estado redundante ser utilizado, o vetor ou vai atuar, ou vai estar conectado no capacitor superior, ou vai estar conectado no capacitor inferior. Então, esses vetores pequenos são considerados vetores favoráveis ao controle das tensões do barramento. Por que são favoráveis? Eles afetam a tensão do barramento e existem estados ou possibilidade de vocês escolher
em qual capacitor vocês querem atuar. Se querem carregar ou descarregar o capacitor superior, ou carregar ou descarregar o capacitor inferior. Então, os vetores V2, V4 e V6 têm uma característica muito similar, só muda a forma de conexão. Vejam que agora esses vetores pequenos pares vão ter sempre duas fases conectadas no ponto superior do barramento e uma na fase no ponto central. Ou o seu estado redundante é duas fases no ponto central e um ponto na fase inferior. Resumindo, então, esses vetores pequenos, sempre que nós falarmos em controle da tensão do ponto neutro ou controle da tensão dos capacitores do barramento CC, do conversor NPC, esses vetores pequenos nessa abordagem vetorial são os vetores mais favoráveis, serão os vetores que nos ajudarão ou essenciais para o controle do potencial desse ponto neutro. Então, esses são os nossos mocinhos, digamos, nessas estratégias. Embora eles afetem o potencial do ponto neutro, eles são os vetores utilizados, então, para nos ajudar ou para efetivamente controlar o potencial desse ponto neutro. Tá ok? Então, nós já vimos duas classes de vetor. O vetor zero, que não causa nenhum efeito no potencial do ponto neutro, ou seja, não ajuda e nem atrapalha. E nós vimos os vetores pequenos, que sim, afetam o potencial do ponto neutro, mas eles podem ser utilizados ao nosso favor, tá? Agora vamos falar dos vetores ditos vetores médios. Os vetores médios, que são esses vetores V8, V10, V12, 14, 16 e 18, que estão sobre o anel mais externo, mas não nos vértices, estão aqui na parte central dessas arestas, são vetores agora que são sintetizados por apenas uma combinação, ou seja, não há estados redundantes para sintetizar esses vetores chamados de vetores médios. E mais, assim como os vetores pequenos, eles afetam a tensão do ponto neutro. Mas vejam só, essas duas características de afetar a tensão do ponto neutro, mas de não possuírem estados redundantes, acabam sendo desfavoráveis para o controle do ponto neutro. Porque nós não temos agora controlabilidade sobre o ponto neutro. Nós não podemos escolher uma outra alternativa, um outro estado redundante, assim como era nos vetores pequenos. Então, de forma similar ao que eu falei para os vetores pequenos, onde eles eram os vetores favoráveis para esse controle da tensão do ponto neutro, agora os vetores médios, que também afetam a tensão do ponto neutro, são vetores desfavoráveis. Por quê? Porque eles afetam a tensão do ponto neutro e nós não temos escolha, nós não temos a possibilidade de escolher outro estado redundante para gerar esse mesmo vetor. Alguém poderia dizer, bom, Cassiano, mas então, já que esses vetores afetam o potencial do ponto neutro e eu não tenho outro estado para utilizar para gerar esse vetor, é só eu não utilizar esse vetor ou esses vetores. Sim, essa pode ser uma escolha, mas lembre que se vocês não utilizar esses vetores, vocês vão acabar impactando na distorção harmônica das tensões de saída. Se vocês lembrar lá, por exemplo, quando nós trabalhamos na abordagem vetorial, estratégia de modulação vetorial, uma das possíveis abordagens de modulação é sempre utilizar os três vetores mais próximos para sintetizar o vetor de referência. Então, se nós pegar aqui esse setor 7, por exemplo, que eu estou destacando, onde os vetores, se o vetor de referência estiver dentro desse setor, os vetores mais próximos é o 1, o 7 e o 8. Se vocês escolherem não usar o vetor 8 para não impactar na ondulação ou na regulação de tensão dos capacitores do barramento CC, que pode ser uma escolha, vocês não vão ter os três vetores mais próximos e isso vai impactar na estratégia de modulação e na síntese das tensões de saída. Então, quando eu falo
que o uso de vetores pequenos é interessante, porque nós temos estados redundantes, ao mesmo tempo nós estaríamos auxiliando na regulação dos capacitores do barramento CC, sem afetar, ou sem distorcer, ou sem aumentar a distorção das tensões de linha de saída. Tá ok? Então, essa última frase aqui é uma frase que resume bem o que eu falei até aqui. Cada vetor dessa classe M tem somente um estado de comutação, e, portanto, o controle da tensão do ponto neutro não é realizado a partir desses vetores. E para ilustrar o que eu falei, todos esses vetores aqui, ó, do V8, 10, 12 até o 18, uma das fases está conectada ao terminal positivo, outra das fases está conectada ao ponto central, e a terceira fase está conectada ao terminal negativo do barramento. Então, o barramento, a fonte, enxerga essa carga aqui conectada aos seus capacitores. Claro que vai depender de quais correntes, se são correntes positivas ou negativas em cada fase, mas vejam que um capacitor vai estar fornecendo energia para uma parte da carga, assim como o outro capacitor também. Então, obviamente, que essa configuração, esses vetores, afetam, sim, as tensões do ponto neutro, e como eu já disse, como só há um estado para cada vetor, não há como nós controlarmos essa variação de tensão no ponto neutro com esses vetores. A última classe de vetores são os ditos vetores grandes. Agora são esses vetores ímpares do 7 até o vetor 17. Também estão sobre esse anel mais externo, mas agora são os vértices desse hexágono, tá? Então, são os vetores que têm maior distância em relação ao vetor zero, e por isso que são chamados de vetores grandes, tá? Assim como os vetores médios, esses vetores não possuem estados redundantes. Cada um desses vetores só pode ser sintetizado por uma respectiva combinação de estados de comutação. Entretanto, ao contrário dos vetores médios, esses vetores grandes não afetam a tensão do ponto neutro. Por quê? Se vocês olhar as combinações que geram cada um desses vetores, vejam que nunca nenhuma das fases vai estar conectada ao ponto central. Então, se nós analisar aqui os diagramas ilustrativos que representam a ligação das fases ao barramento CC, vejo que para qualquer tipo de vetor que é empregado, sempre vai ter fases ou fase conectada ao ponto superior do barramento, e sempre vai existir uma fase ou duas fases conectada ao ponto inferior do barramento. O ponto central em nenhum momento está conectado. Então, aqui, a fonte como um todo, o barramento como um todo, fornece energia para a carga. Se nós assumirmos aqui que a fonte é uma fonte constante, nesse instante aqui, os capacitores vão estar com tensão constante. Ou seja, não há ondulação, não há variação do potencial do ponto neutro quando a gente usa os vetores grandes, ok? Então, com isso, um breve resumo dessas 4 classes de vetores. Nós temos os vetores chamados zero, vetores pequenos, médios e grandes. Do ponto de vista de impacto no potencial do ponto neutro, os vetores zero e grandes não têm nenhum impacto na ondulação, na variação do potencial do ponto neutro, e, portanto, não possuem impacto sobre as tensões dos capacitores. Vejo que nessa situação eu estou assumindo que existe alguma coisa, seja um sistema de controle, seja um conversor, que está garantindo que a tensão do barramento total está constante. O nosso foco aqui é analisar as tensões dos capacitores, porque mesmo com a tensão da fonte constante, dependendo da modulação que for realizada, dependendo do controle, pode ser que um capacitor assuma toda a tensão do barramento. Isso não pode acontecer. Nós temos que garantir que essas tensões aqui dos capacitores fiquem o mais próximas possíveis da tensão VCC sobre 2, tá? Então, os vetores zero e grande, retomando a nossa análise, não afetam esse potencial do ponto central. Por outro lado,
os vetores pequenos e médios afetam o potencial do ponto neutro. Os vetores pequenos nos ajudarão a controlar esse potencial do ponto neutro, porque os vetores pequenos, para cada vetor existem estados redundantes para sintetizar os vetores pequenos, e eles atuam de forma contrária, tem efeito contrário no balanço, no potencial desse ponto neutro. Por outro lado, os vetores médios são vetores considerados desfavoráveis. Por quê? Porque afetam o potencial do ponto neutro e não há estados redundantes para sintetizar esses vetores médios. Então, esse é um resumo bem breve da atuação de todos esses vetores sobre o potencial do ponto neutro. Uma vez que vocês entenderam o impacto dessas classes de vetores no potencial do ponto neutro, nós vamos partir para uma análise agora um pouco mais detalhada de como esses vetores impactam nesse potencial e como que nós podemos utilizar esses vetores aí, uma análise quantitativa para verificar como a gente pode utilizar esses vetores para nos auxiliar nesse balanço do ponto neutro. Antes de nós irmos adiante, essa análise, nós vamos partir para uma análise da corrente no ponto neutro. Alguém pode se perguntar, tá, mas por que eu vou analisar a corrente do ponto neutro se o que me interessa aí é o potencial do ponto neutro? É importante destacar, pessoal, que esse potencial do ponto neutro aqui, ó, só vai ser variado, só vai acontecer alguma variação se existir uma corrente nesse ponto neutro. Ou, de outra forma, caso não exista uma corrente do ponto neutro, considerando que a tensão do barramento é constante, se a corrente no capacitor 1, no capacitor inferior, for igual à corrente no capacitor superior, ambos fornecem a mesma quantidade de energia. Só vai existir um eventual desbalanço nesses dois capacitores se existir uma corrente no ponto neutro. Ou, de outra forma, a gente pode analisar o desbalanço a partir da corrente do ponto neutro. Se a corrente média no ponto neutro for nula, esses capacitores se manterão regulados com a mesma tensão, não haverá desequilíbrio nas tensões dos capacitores. Então, quando a gente fala que o objetivo de uma determinada estratégia de controle é manter os capacitores equilibrados, manter a tensão desses capacitores equilibrados, é equivalente a dizer que a gente quer manter a corrente média no ponto neutro igual a zero, tá? Então, por isso que nós vamos, a partir de agora, falar em corrente no ponto neutro ao invés de tensão ou potencial do ponto neutro. Só que para onde a gente quer levar a média da corrente no ponto neutro? Para zero. Então, nós vamos analisar, sempre quando o objetivo é controlar a tensão do barramento, nós queremos que essa média da corrente no ponto neutro seja igual a zero, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que a corrente do ponto neutro, ela depende das correntes de saída. Então, aqui vejo que nesse caso, nesse exemplo, o conversor está conectado a uma carga que tem uma característica de um filtro LC na saída e uma carga resistiva. Então, é uma carga, correntes teoricamente senoidais aqui, certo? E eu também vou mostrar para vocês que a corrente do ponto neutro instantânea, estou falando corrente instantânea, além das cargas, além das correntes, ela depende também do estado de comutação empregado, tá? Nós vamos utilizar aqui para análise um artigo. Então, todos os resultados que eu vou apresentar aqui para vocês agora, eles são resultados apresentados, ou análise apresentados no artigo, que é essa referência 5, tá? E os autores dessa referência 5 são os mesmos autores daquele artigo que nós verificamos na última aula, da modulação Fast Space Vector, que é o Selanovic e o Boroyevich, tá? São os mesmos autores, e a mesma tese de doutorado, os resultados compõem uma tese de doutorado do Selanovic, tá? Então, eu aconselho quem tiver interesse, um tema que achar que é de interesse de vocês, que leiam com mais detalhe esse artigo, tá? Então, eu não vou mais destacar isso ao longo da aula de hoje, mas toda essa análise,
a partir desse slide até o final, está contida nesse artigo que está citado aqui como referência 5, tá? Então, aqui vejo que ele apresenta uma tabela, essa tabela ela é importante. E eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vamos considerar que o uso de um vetor chamado vetor pequeno, que é um vetor ONN. O que significa vetor ONN? Significa que a fase O, a fase A, eu estou gerando o estado 0, a fase B eu estou gerando o estado negativo, assim como a fase C eu estou gerando o estado negativo, tá? Olhem só. Se nós analisarmos aqui, ó, a fase B, então, se é um estado negativo, eu estou fechando essas duas chaves de baixo. Se eu estou gerando aqui, ó, na fase C, também estado negativo, eu também estou fechando as duas chaves de baixo. E na fase A, eu estou fechando as duas chaves inferiores, tá? Desculpa, as duas chaves centrais. Vamos usar o sentido de corrente que está adotado nas setas. Obviamente que as três correntes nas três fases não vão ser positivas ao mesmo tempo, né, pessoal? Eu não vou ter corrente positiva na fase A, na fase B e na fase C ao mesmo tempo. Mas vamos adotar para análise esses sentidos como sentidos de referência. Então, vejam que nesse instante de tempo, como a fase A está ligada aqui, ó, por essas duas chaves centrais, as duas chaves centrais estão ligadas, e adotando esse sentido de referência para a corrente a corrente vem por aqui na fase O, por esse diodo de grampeamento, pela chave S2 e vem por aqui. Já as correntes da fase B e fase C, como estão fechadas aqui as duas chaves inferiores, elas vêm aqui, ó, por esse caminho, na verdade, pelos diodos em antiparalelo, assumindo esse sentido da corrente B aqui, ó, de referência, vem por esses diodos, assim como as correntes da fase C vêm por esses diodos, tá? O que eu quero dizer, então, para vocês? Se eu tenho IB vindo por aqui, IC vindo por aqui, IB mais IC é igual a menos IA. Ou seja, essa corrente vindo por aqui, ó, que é a soma das duas correntes, é menos IA. Ou, de outra forma, é como se eu invertesse a corrente, o sentido da corrente, e dissesse que é uma corrente IA para o outro lado. Resumo da história. Com esse estado ONN, como a gente já disse, nós vamos ter uma corrente que vai passar por esse capacitor, e aqui a corrente do ponto neutro é a corrente IA. Então, o que essa tabela está mostrando? Que esse vetor ONN, quando utilizado, gera uma corrente instantânea no ponto neutro, que é a corrente da fase A. Vamos fazer uma análise aqui, eu não vou analisar todos os pontos, eu só vou analisar essa primeira linha aqui, ó. Vamos analisar agora outro vetor pequeno, que é o vetor POO. E se vocês voltarem para os slides anteriores, esse vetor POO é um estado redundante de ONN. Então, o que nós temos no POO? Essas duas fases aqui, ó, a fase A, as duas chaves superiores estão ligadas. A fase B, as duas chaves intermediárias estão ligadas. E a fase C também, as duas chaves intermediárias estão ligadas. Então, a fase A, a corrente vem aqui por cima, eu tenho IA. Na fase B, a corrente vem por onde? Vem aqui pelo centro, pessoal, pelo ponto neutro, porque as duas chaves estão ligadas, intermediárias. Então, aqui eu vou ter IB. E na fase C, como também está ligado ao ponto neutro, também vou ter IC. Ou seja, a corrente do ponto neutro é IB mais IC. Só que nós sabemos que nesse conversor, IA mais IB mais IC é igual a zero. Se a corrente do neutro é IB mais IC, é o equivalente a uma corrente menos IA. Menos IA. Vejam, então, como nós havíamos dito anteriormente, os vetores pequenos possuem estados redundantes e eles possuem efeitos contrários na tensão do ponto neutro e, consequentemente, na corrente do ponto neutro. Tá? Então, esse vetor ONN gera uma corrente instantânea no ponto neutro de IA e o seu estado redundante gera uma corrente menos IA.
ok? Que é o que está escrito aqui, ó, nessa frase. Vetores pequenos possuem estados redundantes, com impactos contrários na corrente do ponto neutro. E nós podemos estender isso para todos os estados pequenos. Então, vejo aqui, ó, que todo o seu estado vetor pequeno, os seus estados redundantes têm efeitos contrários, correntes no ponto neutro com sinais trocados na corrente, nessa corrente do ponto neutro, tá? E por isso, se vocês olharem aqui nessa tabela, os autores desse artigo, eles dividem os vetores pequenos em duas subclasses, vamos assim dizer. Aqueles estados que geram uma corrente no ponto neutro sem trocar o sinal em relação ao estado da carga, com sinal positivo, vejam aqui ó, que essas aqui estão com sinal positivo, são chamados de estados de comutação pequenos positivos. Aqueles estados que geram uma corrente do ponto neutro com sinal negativo, ou seja, com polaridade invertida, são chamados de estados de comutação pequenos negativos. Então ele subclassifica, vejo que um determinado vetor pequeno tem dois estados. Um estado é chamado de estado positivo, outro estado é chamado de estado negativo. Por que essa nomenclatura? Simplesmente para dizer se troca ou não o sinal da corrente do ponto neutro, ou seja, tem impactos contrários na tensão no potencial do ponto neutro. E por fim, os vetores médios, tá? O vetor médio aqui, ó, por exemplo, esse vetor médio PON, a fase A está conectada, está ligada às duas chaves superiores, está conectada ao ponto superior do barramento, a fase central está conectada ao ponto neutro, e a fase C está conectada ao ponto negativo do barramento. Então, qual que vai ser a corrente no ponto neutro? Vai ser aquela que está, a fase que está conectada ao ponto neutro. Por exemplo, aqui, ó, a fase B está conectada ao ponto neutro, a corrente instantânea do ponto neutro vai ser referente à corrente da fase B. Então, a partir dessa tabela, é fácil de enxergar qual é a corrente instantânea do ponto neutro. Se só tiver uma fase conectada ao ponto neutro, a corrente que vai circular no ponto neutro é a corrente da respectiva fase. Se existir duas fases conectadas ao ponto neutro, a corrente do ponto neutro aqui, nesse caso, seria IB mais IC. Ou seja, assumindo que as três correntes, a soma das três correntes é igual a zero, duas correntes conectadas, duas fases conectadas ao ponto neutro, a corrente vai ser menos a corrente da fase que não está conectada ao ponto neutro. Então, essa é uma lógica, se quem quiser, para utilizar, para olhar a partir do estado e saber qual é a corrente do ponto neutro. Da mesma forma para os vetores médios. Como nos vetores médios somente uma fase está conectada ao ponto neutro, aquela fase que está conectada ao ponto neutro essa vai ser a corrente que vai circular naquele ponto. Vamos começar agora, conhecendo essas definições básicas, vamos começar a botar algumas análises mais quantitativas para fazer essa análise da corrente no ponto neutro, tá? E nós vamos assumir, como eu já falei, essa abordagem vetorial, então nós vamos representar as tensões de saída através de um vetor de referência. Esse vetor de referência, então, aqui eu tenho esse vetor EJ θ, onde θ é o ângulo que vai a 0 a 2π, tá? Esse M é o índice de modulação, e nesse caso aqui, ó, VPN, eu estou seguindo agora a simbologia que os autores do artigo utilizaram. VPN é o barramento total, tá? É a tensão do barramento que no começo da aula eu coloquei VCC, aqui está sendo VPN. Como que os autores, eu já falei para vocês, que existem diferentes formas de definir índice de modulação de amplitude. Os autores no artigo definiram o índice de modulação da seguinte forma: é a razão entre a amplitude que a gente quer gerar nas tensões de fase em relação à máxima tensão de fase que a gente pode gerar sem entrar em sobremodulação. E essa máxima tensão é VPN sobre raiz de 3. Da onde que surgiu esse número? VPN é a tensão total do barramento. Com esse barramento, a máxima tensão de linha que a gente consegue gerar, a amplitude, o pico da tensão de linha, o máximo é VPN. É o máximo ali que a gente consegue excursionar naquele espaço das tensões, tá?
Então, se a máxima tensão de linha é a própria tensão do barramento, a máxima tensão de fase é a tensão do barramento dividido por raiz de 3. Então, o que quer dizer essas equações? Se a gente tiver um índice de modulação igual a 1, nós estamos gerando a nossa tensão de fase máxima, que é VPN sobre raiz de 3. Outro fator interessante, importante na análise que os autores realizaram, que eles abordaram naquele artigo que nós vimos na última aula, da modulação Fast Space Vector, é que esse diagrama vetorial, ele possui uma simetria hexagonal. E se ele possui uma simetria hexagonal, é suficiente realizar análise em 60 graus. Então, o ângulo θ, na verdade, vai fazer uma análise de 0 a 60 graus, e depois se expande a análise através de alguns mapeamentos para todo o espaço vetorial, ou seja, para 0 até 360 graus. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma análise matemática inicialmente para uma região que compreende o ângulo θ de 0 até 60 graus. Tá? E os autores do artigo, eles também abordam, para fazer essa análise, uma estratégia de modulação no espaço vetorial, utilizando os 3 vetores mais próximos em um período de amostragem, similar ao que nós temos visto na última aula aí de modulação Space Vector. Então, como que os autores do artigo fazem essa análise? Eles, como eu já falei, eles fazem análise primeiramente para um sextante, ou seja, eles dividem aquele diagrama vetorial em 6 sextantes, ou seja, de 0 até 60 graus, e num sextante existem 4 setores triangulares, tá? Então, isso aqui, ó, essa figura que eu estou mostrando para vocês, é o primeiro sextante, tá? E ele divide aqui, então, em 4 setores, tá? Vejam que existem um setor que é chamado um setor mais interno, existe um setor intermediário, ou também um setor central, e tem 2 setores mais externos, que estão mais na periferia desse diagrama vetorial, tá? Então, vamos lá, ele começa fazendo análise por esses setores mais externos, tá? Que são esse que está destacado nessa figura, e também esse que não está destacado, mas tem uma característica similar. Vejam só, esse setor mais externo, o que ele tem? Num dos vértices desse triângulo, existe um vetor grande, em outro vértice existe um vetor médio, e nesse terceiro vértice desse triângulo existe um vetor pequeno. Então, se nós utilizarmos uma abordagem de utilizar esses 3 vetores mais próximos, o vetor de referência ele deve ser sintetizado com essa expressão aqui. Eu vou ter uma razão cíclica associada ao vetor 0, S0, que é um vetor pequeno, esse S vem de small. Eu vou ter uma razão cíclica associada ao vetor médio, e vou ter uma razão cíclica associada ao vetor grande, large. Obviamente, a soma dessas 3 razões cíclicas tem que ser igual a 1, tá? E lembre que eu falei de uma aula lá que é possível, a partir dessas 2 equações aqui, lembrando que os vetores ele tem uma coordenada em alfa e uma coordenada em beta, então essa equação vetorial, ou matricial aqui, na verdade, ela é 2 equações algébricas. Então, eu tenho 3 equações algébricas, tenho 3 incógnitas, resolvendo essas 3 incógnitas, nós podemos chegar aqui, através de uma chamada matriz de decomposição, numa equação para as razões cíclicas. Então, com aquele vetor de referências, é possível chegar numericamente numa equação para as razões cíclicas, ou seja, uma razão cíclica do vetor 0, uma razão cíclica do vetor médio, e uma razão cíclica do vetor grande. Só para vocês entenderem, eu gosto de falar fisicamente um pouco sobre essas equações, para nós verificar se está certo ou não está certo. Vejam que quanto maior for o vetor de referência, ou seja, quanto maior for o índice de modulação, mais o vetor de referência se aproxima dos vetores médio e grande. E está certo aqui, ó, quanto maior o m, maior vai ser a duração do vetor médio. Quanto maior o m, maior é a duração do vetor grande. Entretanto, quanto maior for o vetor de referência, mais a gente se afasta do vetor pequeno, menos a gente vai usar o vetor pequeno.
eu sempre vou usar mais os vetores que estão mais próximos do vetor de referência. Então, vejo que quanto maior o m, menor o vetor menor o tempo que eu vou usar o vetor S0. Então, fisicamente, parece que as equações estão certas. Tá? Só para vocês entenderem fisicamente essas equações também. Bom, eu não falei agora do impacto desses vetores nesse setor específico no balanço da tensão do ponto neutro. Então, vamos lá. Vejam que nós vamos usar 3 vetores. Um vetor grande, um vetor médio e um vetor pequeno. O vetor grande, relembrando, ele não causa impacto na tensão do ponto neutro e, consequentemente, na corrente do ponto neutro. Já o vetor médio afeta a corrente do ponto neutro, assim como o vetor pequeno afeta a corrente do ponto neutro. Então, na abordagem que esses autores utilizaram, essa corrente do ponto neutro, nesse período de amostragem, ela vai ter 2 componentes distintas. Os autores chamam de uma componente não controlável, que é gerada por esse vetor médio, e vai ter uma componente controlável gerada pelo vetor pequeno. Por que uma componente controlável? Porque esse vetor pequeno pode ser gerado por 2 estados redundantes que têm efeitos contrários na corrente do ponto neutro. Então, é o que está escrito aqui, ó. Componente não controlável, como o próprio nome diz, eu não posso controlar essa corrente. Vai existir essa corrente e eu tenho ou que conviver com essa corrente ou compensar essa corrente não controlável. Como que pode ser feita essa compensação? Pela componente controlável. Alguém vai dizer, tá, Cassiano, mas o vetor médio eu vou usar por um determinado tempo. Durante aquele tempo, vai ter corrente no ponto neutro? Sim. Mas o que nos interessa é o valor médio da corrente. Se nós garantirmos que em um período de amostragem a corrente no ponto neutro vai ter valor nulo, eu vou ter ondulação em alta frequência, mas eu não vou ter ondulação em frequências mais baixas. Então, o objetivo aqui é, dentro de um período de amostragem, é que a componente controlável da corrente gerada pelos vetores pequenos sejam capazes de compensar a componente não controlável. Instantaneamente, nós não temos como eliminar a corrente do ponto neutro, mas nós podemos controlar ou regular o valor médio da corrente do ponto neutro. Se nós levarmos a corrente do ponto neutro a ter uma média nula, dentro de um período de amostragem em alta frequência, nós só teremos ondulação em alta frequência nas tensões dos capacitores e não em baixa frequência. Tá ok? Então, como eu já falei, a componente controlável dessa corrente do ponto neutro, como que nós vamos ajustar ela? Pela duração desses estados chamados de estados positivos, ou seja, que não mudam o sentido da corrente, e os estados negativos. Aqui, ó, o estado positivo, que é mostrado naquela tabela anterior, é o ONN, ou seja, para ONN, a corrente do ponto neutro é IA. E para o estado PO, a corrente do ponto neutro, conforme especificado naquela tabela, é menos IA. Então, dependendo dessa componente não controlável, nós podemos gerar uma componente controlável de tal forma a se opor àquela corrente que é gerada pela componente não controlável. Qual que é o objetivo? Levar a corrente média dentro de um período de amostragem para zero. Tá? Os autores aqui, eles criam uma nova variável, e eles chamam essa variável de índice de modulação de corrente, MS0. Esse MS0 vai ser uma variável que vai variar entre -1 e 1. Se for -1, quer dizer que vou usar somente o vetor negativo, o estado negativo. Se for +1, vai se usar somente o estado positivo. Olhem só, essa é a razão cíclica do estado positivo. Se nós utilizarmos 1 em esse MS0, 1 mais 1 dá 2, dividido por 2, a razão cíclica do estado positivo seria a própria razão cíclica do vetor S0. Se nós utilizar 1, como eu falei, 1 menos 1 dá 0. Então, como eu disse, se nós usar aqui 1
eu só uso o estado positivo. Se nós usar -1, eu só uso o estado negativo. Posso usar qualquer outra razão cíclica, qualquer outro índice dentro desse intervalo? Sim. Se colocar 0, metade do tempo se usa o estado positivo, metade do tempo se usa o estado negativo. Ou seja, é uma espécie de segunda razão cíclica que vai dizer quanto tempo a gente vai utilizar dentro do DS0, obviamente, qual a porcentagem desse DS0 que nós vamos usar o vetor positivo, qual a porcentagem do DS0 que se usa o estado negativo. Então, vejam que nós temos uma flexibilidade aqui para dizer quanto tempo eu uso um estado em relação ao outro. Para quê? Para compensar o efeito desse vetor médio, tá? Para compensar esse efeito. Então, aqui, ó, só destacando o que eu estava falando agora, o valor médio em um período de amostragem da corrente do ponto neutro nesse setor mais externo vai ser dado por essa expressão. Vejam, é a duração do vetor médio vezes a corrente que surge devido a esse vetor médio. Vejam aqui, ó. Qual é o vetor médio usado aqui? PON. Qual fase está conectada ao ponto central? A fase B. Então, se esse vetor é utilizado, a corrente que surge no ponto neutro naquele momento é a corrente B, como está escrito nessa tabela. Uso o PON, aparece a corrente B. Então, a contribuição na média da corrente do ponto neutro é dada por essa expressão aqui, ó. Razão cíclica associada ao vetor médio vezes a corrente que ele produz. Qual é a parcela controlável? É a razão cíclica do vetor S0 vezes a corrente que ele produz, que é IA, vejam aqui, é IA ou menos IA, ainda multiplicado por esse fator MS0, que é a duração relativa desses estados, positivo ou negativo. Se nós por todo o tempo utilizarmos o estado positivo, aqui vai ser o número 1. Se nós, por todo o tempo, utilizarmos o estado negativo, aqui vai ser -1, vai ficar menos DS0 IA. Por isso que tem esse menos IA aqui, ó. Se nós utilizarmos metade do tempo um vetor, um estado, e metade do tempo outro estado, aqui vai aparecer 0, ou seja, a parcela controlável não vai conseguir superar a parcela não controlável. Então, vejam aqui, ó, do que vai depender a média da corrente do ponto neutro. Vai depender das razões cíclicas dos vetores, vai depender da carga, porque depende da corrente B, depende da corrente A, depende das condições da carga, e também nós temos a possibilidade de controlar essa parcela variando-se esse índice MS0. Então, e por que aqui não aparece o vetor grande? Não aparece o vetor grande porque o vetor grande não causa nenhuma corrente no ponto neutro. As duas parcelas que afetam a corrente do ponto neutro é a parcela do vetor médio e a parcela do vetor pequeno. Vejam só, aquele setor externo superior é muito similar e ele nem é repetido, porque ó, esse setor mais de cima vai ter um vetor médio, vai ter um vetor grande, vai ter outro vetor pequeno. Então, esse triângulo mais de cima tem a mesma performance, vamos assim dizer, as mesmas características desse vetor externo aqui de baixo. Então, agora, na segunda etapa dessa análise do primeiro sextante, passou-se para esse setor central aqui, esse triângulo central, tá? Esse triângulo central, vejam o que ele possui. Ele possui um vetor médio, é o mesmo vetor médio, possui aquele mesmo vetor pequeno e mais um vetor pequeno. Então, vejam que do ponto de vista de análise da corrente do ponto neutro, esse setor é um setor mais favorável do que o setor externo que eu apresentei antes. Antes nós tínhamos um vetor que só atrapalhava a corrente do ponto neutro, um outro vetor que era um vetor favorável, que ajudava, que é o vetor pequeno, porque tem controlabilidade, e um vetor grande que nem ajudava nem atrapalhava.
O que aconteceu agora? Nesse setor central, saiu esse vetor grande e entrou outro vetor pequeno, que também ajuda. Então, do ponto de vista de corrente e tensão do ponto neutro, esse setor central é mais favorável do que esses setores mais externos. Por quê? Porque agora nós temos dois vetores pequenos que têm estados redundantes que estão disponíveis para esse controle da tensão do ponto neutro, tá? Então, seguindo a mesma metodologia, aqui eu vou agilizar um pouco a explicação, porque a metodologia, a análise teórica é a mesma. O vetor de referência, então, ele é sintetizado por esses três vetores, S0, S1 e médio. Cada um desses vetores está associado a uma razão cíclica. A soma das três razões cíclicas é unitária, e a partir dessas duas equações, sendo uma equação aqui matricial, a gente pode chegar nas equações das razões cíclicas associadas a cada vetor, tá? Agora, o que acontece? Como eu já disse para vocês, nós temos a mesma parcela não controlável, é a mesma do triângulo mais externo. Por quê? Porque o vetor é o mesmo vetor médio. Se é o mesmo vetor médio, nós temos a mesma parcela não controlável. Claro que a razão cíclica agora é calculada de forma diferente. E a parcela controlável aqui, nós temos um termo é igual, porque é esse termo associado ao vetor pequeno S0, mas nós temos mais um termo controlável. Esse segundo termo controlável está associado ao vetor pequeno S1. Vejam que esse vetor pequeno S1, agora, a corrente que ele causa no ponto neutro não é mais a corrente A, é a corrente IC. Então, se nós usamos aqui o vetor PPO, que é um dos estados desse vetor pequeno, a corrente no ponto neutro é IC. Se nós usamos o seu estado redundante, que é o estado ON, a corrente do ponto neutro é menos IC. Então, aqui nessa equação aparece IC, que está multiplicada pela sua razão cíclica e também por aquele índice de modulação de corrente. Eu também posso controlar o tempo de aplicação dos vetores PPO, dos estados PPO ou do estado ON. Se eu deixar igual a 1, eu só uso o estado positivo. Se eu usar o valor menos 1 em MS1, eu uso só o estado negativo. E se eu botar 0, por exemplo, 50% do tempo cada um. Tá? Mas eu posso usar qualquer número entre menos 1 e mais 1. Posso variar essa duração relativa desses estados. Então, resumindo aqui, esse setor intermediário, esse setor central, é um setor mais favorável para controlar o potencial do ponto neutro, para controlar a corrente do ponto neutro, do que esses dois setores mais externos. Tá? Agora vamos pensar nesse setor mais interno de todos, mais próximo do vetor zero. E esse ele é o mais favorável de todos. Por quê? Porque agora nós temos, nesse setor, nos vértices, dois vetores pequenos, e no terceiro vértice eu tenho o vetor zero. Vejam que nós não temos mais o único vetor que eu não tinha controlabilidade na corrente. Agora eu tenho um vetor zero que não impacta nada na corrente do ponto neutro, e tem outros dois vetores que impactam, mas nós temos plena controlabilidade nesses vetores. Ou seja, se o vetor de referência cair nesse triângulo, nesse setor mais interno, mais próximo da origem, nós temos controlabilidade plena do potencial do ponto neutro. Tá? Por quê? Não há vetores que afetam esse potencial sem a possibilidade de existir estados redundantes. Então, caiu nesse setor, é uma maravilha. Entretanto, não se animem muito, porque normalmente nós não vamos projetar um conversor para trabalhar com índice de modulação de amplitude tão baixo. O vetor de referência só vai cair aqui dentro se o índice de modulação for bem baixo. Abaixo de 0,5. Não tem lógica nós trabalharmos com índice de modulação tão baixo. Se eu vou sintetizar tensões baixas, eu posso reduzir a tensão do barramento, posso usar chaves de menor tensão.
Então, do ponto de vista de projeto, dimensionamento, raramente vocês vão trabalhar com índices de modulação tão baixos assim. Então, quando que vai cair nesse setor? Em situações transitórias, partida, alguma falta, alguma variação que aconteça no sistema. Em regime permanente, raramente o vetor de referência vai ficar circulando nesses setores mais internos, tá? Mas para análise é importante nós incluirmos essa análise também. Então nós temos aqui, ó, o vetor de referência continua sendo sintetizado pelos 3 vetores mais próximos. Nós temos um vetor pequeno S0, vetor pequeno S1. Aqui alguém vai dizer, tá, Cassiano, mas tu não botou o vetor 0? Bom, o vetor 0 é 0. O vetor 0, embora ele esteja sendo aplicado lá, ele não contribui na média para gerar o vetor de referência, por isso que ele não aparece nessa equação. Eu poderia botar mais dz V0, mas ele não muda nada essa equação. A soma das 3 razões cíclicas é igual a 1. Usando essas duas expressões, podemos chegar nessas 3 equações para as razões cíclicas ds0, ds1 e dz. E agora, como eu havia falado para vocês, o valor médio em um período de amostragem dessa corrente do ponto neutro só vai ter a parcela controlável, tá? Então, vejam que não existe parcela não controlável. Por quê? Porque não existe mais o vetor médio sendo usado nesse setor mais interno, tá ok? Pessoal, então analisamos aqui os 4 setores. A nossa análise, por enquanto, focada em um período da amostragem, quando nós temos o uso desses 3 vetores mais próximos, mas analisamos os 4 setores de um sextante. Vejam, até agora, como eu estava dizendo há pouco, nós fizemos uma análise em cada setor de um sextante, e essa nossa análise ela ficou restrita, vamos assim dizer, a um período de amostragem. Então, nós encontramos equações que correspondem ao valor médio da corrente do período... que correspondem ao valor médio da corrente do ponto neutro em um período de amostragem. Só que quando... Então, primeiro, se nós garantirmos que nós temos uma parcela controlável que pode ser maior que aquela parcela não controlável, nós temos capacidade de, em um período de amostragem, garantir que a corrente do ponto neutro, o seu valor médio, seja igual a 0. E se isso for garantido, a gente consegue garantir que não vamos ter uma ondulação em baixa frequência no potencial do ponto neutro. Por que é importante? Assim, ó, os autores desse artigo, eles não se preocupam muito com o problema de regulação de tensão. Porque, como estava sendo questionado antes, se eu sempre for utilizando estados favoráveis, em regime permanente, esse conversor, nós temos controlabilidade para manter as tensões em equilíbrio. Então, esse conversor, o problema de manter as tensões em equilíbrio não é tão grave, ele já é bem conhecido. Mas, além de manter as tensões dos capacitores em equilíbrio, os autores desse artigo buscam saber se é possível eliminar ondulações em baixa frequência nas tensões desses capacitores. Por que é importante eliminar ou reduzir ondulações em baixa frequência na tensão desses capacitores? Primeiro, a gente poderia usar capacitores menores no barramento. E capacitor é custo, certo? Então, os autores analisam aqui, nesse ponto, a ondulação em baixa frequência para saber se é possível reduzir a ondulação em baixa frequência na tensão dos capacitores, reduzir volume, tamanho de capacitor. E outra, com menos ondulações em baixa frequência, nesses capacitores, também é possível reduzir a distorção harmônica das variáveis sintetizadas na saída. Então, agora, no artigo, não é para confundir que existe uma região que eu não consigo controlar a tensão dos capacitores, regular o valor médio. Regular o valor médio é possível. Eles focam aqui na possibilidade, de novo, de tentar minimizar ondulação em baixa frequência. Então, se eles querem analisar ou quantificar ondulação em baixa frequência, não adianta ficar com a análise confinada num sextante.
Não adianta ter uma análise confinada num período de amostragem. Nós temos que estender a análise para uma varredura daquele ângulo θ de 0 até 2π, de 0 até 360 graus. Então, é isso que eles fazem a partir desse ponto do artigo. Tá? Então, tem uma seção que está ali, toda ela motivada à análise dessa ondulação em baixa frequência. E por que pode surgir essa ondulação em baixa frequência? Pode surgir uma ondulação em baixa frequência porque existem variações periódicas tanto das componentes controláveis quanto das componentes não controláveis da corrente do ponto neutro. Vejam só, eu falei que se nós tivermos uma componente controlável que no seu valor máximo é maior que a componente não controlável, é possível eliminar ou zerar a corrente do ponto neutro, o valor médio, num período de amostragem, eliminar a ondulação em baixa frequência. Mas se a componente controlável, no seu valor máximo, for menor que a componente não controlável, vai surgir uma ondulação em baixa frequência na tensão dos capacitores. Então, é isso que os autores focam na análise. Então, a ondulação em baixa frequência da corrente do ponto neutro pode surgir em função dessa variação periódica das componentes controláveis e não controláveis. Então, nós temos que agora estender aquela análise para todos os sextantes. E outra questão importante que os autores comentam. Vejam que naqueles 4 setores, naqueles 4 triângulos pequenos que eu mostrei, tem aquelas razões cíclicas, DS0, DS1, DM, DL. O DS0 dentro do primeiro sextante está associado a um determinado vetor. Mas quando a gente muda de sextante, aquele DS0, a equação é válida também, mas já não é para o mesmo vetor, é para outro vetor. Então, à medida que os sextantes vão mudando, nós podemos usar as mesmas equações, mas são associados a outros vetores. Tá? Então, existem descontinuidade, existe uma mudança, um chaveamento no uso desses vetores associados a cada razão cíclica. Tá? Então, primeiro aqui, ó, o que eu estou mostrando nesse gráfico, que é uma figura do artigo. Nesse gráfico estão mostradas aquelas 4 razões cíclicas, DS0, DS1, DM e DL, ou seja, são as razões cíclicas associadas aos 2 vetores pequenos, ao vetor médio e ao vetor grande, considerando uma razão cíclica de 0,8. Tá? Aquilo que eu quis dizer, ó, vejo que eu tenho aqui diversas regiões de operação, vai se repetindo as razões cíclicas, mas não quer dizer que essa mesma razão cíclica que eu tenho no começo, embora o seu formato seja igual, ela está associada a outro vetor, da mesma forma para o vetor médio e para o vetor grande. Tá? Então, essas razões cíclicas, essas figuras, são associadas àquelas equações que eu mostrei anteriormente. Tá? E aqui que eu estava falando, ó, embora essas razões cíclicas sejam contínuas, eu tenho uma função contínua por partes, na verdade, elas são razões cíclicas de diferentes vetores nos diferentes sextantes. Então, os autores propõem uma manipulação matemática, o artifício matemático que eles utilizam são as chamadas funções de chaveamento de corrente. Tá? Essas funções de chaveamento, na verdade, fazem um mapeamento entre as razões cíclicas dos vetores e quais as correntes de ponto neutro que esses vetores produzem. De outra forma, vamos lá. A corrente do ponto neutro, ela continua tendo uma parcela não controlável. Vejam que essa primeira parcela é a parcela não controlável, por quê? Porque aqui tem a razão cíclica do vetor médio, e tem uma componente controlável, que está associada aos vetores pequenos. Vejam que aqui estão as razões cíclicas dos vetores pequenos. O que esse mapeamento que os autores fazem, que eu vou apresentar daqui um pouco, faz? Ele verifica para cada instante de tempo, para cada ângulo, qual deve ser o valor desses índices MA, MB, MC, para saber qual corrente está associada com o vetor médio utilizado naquele momento. Da mesma forma, vai existir índices associados aos vetores pequeno 0 e vetor pequeno 1.
Então, eu vou passar para o próximo slide só para vocês entenderem melhor. O que eles fazem aqui? Ó? Ele gerou tabelas que são funções de chaveamento. Por exemplo, para os vetores médios, essa tabela que ele chamou de tabela 2, de 0 até 60 graus, o único índice, a única função que é diferente de 0 é o MB. Ou seja, MA igual a 0, MC igual a 0, MB igual a 1. Por quê? Porque de 0 a 60 graus, que é esse sextante aqui, ó, estou destacando aqui na figura, de 0 a 60 graus, o único vetor médio que é usado é o vetor PON. E durante esse sextante, a corrente do ponto neutro causada por esse vetor médio é IB. Então, vejam aqui, ó, voltando para o slide anterior. De 0 até 60 graus, MA vale 0, MC vale 0, MB vale 1. Então, essa equação aqui que eu estou destacando, a parcela não controlável de 0 até 60 graus, na verdade é dm vezes IB, que é o que nós já vimos nos slides anteriores. Então, por que ele utiliza esse artifício? Para ter uma equação única que seja válida para todo o período da fundamental. Essa é a proposta dele, essa é a análise desses autores. Usar essas funções de chaveamento para permitir escrever o valor médio da corrente do ponto neutro em todo o período da fundamental com apenas uma equação. Tá? Então, vejam aqui, ó, só vou estender para mais um período. De 60 a 120 graus, que é esse sextante que eu estou mostrando aqui, ó, o vetor médio é OPN. E a corrente que circula no ponto neutro, quando a gente usa esse vetor médio, é a corrente IA. Então, de 60 a 120 graus, só o MA vale 1, MB e MC vale 0. Então, são constantes que variam no tempo, são índices que variam no tempo, são funções de chaveamento. Da mesma forma para os vetores pequenos, S0 e S1. Vejo que tenho funções de chaveamento associados a esses vetores. Por exemplo, esse vetor aqui que eu estou mostrando, que é o vetor S0, ele é utilizado não só de 0 a 60 graus, mas ele é utilizado também de 0 até menos 60, ou seja, de 300 a 360 graus. Então, esse vetor pequeno, 0, ele é utilizado por 120 graus aqui. Tá? Então, por isso que vejo que de 360 graus, esse índice S0A vale 1 e os outros valem 0. Então, são chaveamentos, são funções de chaveamento para dizer qual corrente no ponto neutro surge em função desses vetores, tanto o vetor médio, vetor pequeno S0 e vetor pequeno S1. Então, vejam aqui, ó, que foi encontrada, só voltando nesse slide, foi encontrada uma equação única da corrente do ponto neutro, que depende das razões cíclicas do vetor médio, do vetor pequeno S0, do vetor pequeno S1, depende desses índices, índices de controle de corrente, que aqui está a nossa controlabilidade, MS0 e MS1, mas também depende das correntes. Ou seja, a carga, por exemplo, o fator de potência da carga tem um impacto muito importante nesse controle da corrente do ponto neutro. Essa equação está no sistema de coordenadas ABC, as correntes estão no sistema de coordenadas ABC. E no sistema de coordenadas ABC, não é tão simples ou tão direto analisar o impacto, por exemplo, do fator de potência da carga, ou seja, da potência ativa e da reativa da carga nessa corrente do ponto neutro. Então, para simplificar um pouco a análise dessa corrente do ponto neutro e do impacto das potências ativa e reativa da carga nessa corrente do ponto neutro, os autores propõem no artigo, vejam assim, não tem nada de novo isso, não é uma contribuição, mas eles propõem modificar a análise, transformar o sistema que está naquela equação que está num sistema de coordenadas ABC para o sistema de coordenadas síncrono, ou seja, eixos de Q. Então, ele utiliza essa equação aqui, que é a equação clássica para a transformação do sistema de coordenadas ABC para DQ,
Eu não vou entrar no detalhe agora, não é o foco desse curso, dessa disciplina, mas nesse caso aqui, ele ainda alinhou o eixo D com o vetor de referência das tensões. Para que isso? Dessa forma, a componente ID representa potência ativa e a componente Q representa potência reativa. Ou seja, se a carga tiver fator de potência unitário, somente potência ativa, eu vou ter uma componente no eixo ID e a componente no eixo Q vai ser zero. Então, de outra forma, a corrente no eixo D, ID, ela é proporcional à potência ativa da carga nessa representação, e a corrente no eixo Q, IQ, é proporcional à potência reativa da carga nessa representação. Por isso que os autores preferiram usar essa transformação para fazer essa relação entre potência ativa e reativa da carga. Tá? Aplicando aquela matriz de transformação em toda a equação anterior, se chega nessa expressão aqui, ó. Então, a corrente do ponto neutro, o valor médio dessa corrente do ponto neutro em um período de amostragem, ele vai depender agora das correntes não mais em ABC, mas das correntes ID e IQ, tá? E ele só reagrupou aquelas equações de forma diferente, mas depende, de novo, ó, da razão cíclica dos vetor médio. Agora, aqueles índices de chaveamento, aqueles fatores de chaveamento que era MA, MB e MC, ele chamou de MD e MQ, sendo a equação para transformar de MA, MB e MC para MD é mostrada aqui, da mesma forma para o MQ. E aqui também, onde tinha índices, fatores de chaveamento, funções de chaveamento em ABC, agora tem fatores de chaveamento para D e Q de novo, tá? Então, vejam, essa equação, ela representa o valor médio da corrente do ponto neutro num período de amostragem, mas agora ela é válida para todo o período da fundamental, usando aqueles fatores, aquelas funções de chaveamento, tá? E vejam que a formulação final ainda tem uma parcela não controlável e tem uma parcela controlável. Então, aqui se encerra, basicamente, a principal análise matemática do artigo. A partir de agora, eu vou apresentar alguns resultados e nós vamos fazer alguma análise mais física, mais qualitativa sobre esses resultados apresentados. Primeiro, o que ele apresenta aqui, ó? Ele apresenta os chamados fatores de peso associados aos vetores médios. Eu vou voltar o slide novamente aqui, ó. Vejam, de novo aqui, ó. O valor médio da corrente do ponto neutro, obviamente, vai depender dos valores das correntes. Vai depender se a corrente é uma proporcional à potência ativa ou se tem mais potência reativa. Mas, além das correntes, dependem desses fatores aqui, ó. Por exemplo, dm vezes md e dm vezes mq. Ele chama de fatores de peso, tá? Da mesma forma que tem outros 4 fatores de peso associados às parcelas controláveis. Então, vamos lá. Primeiro, aqui numa figura do artigo, ele apresenta os fatores de peso para os vetores médios. Vejam aqui, ó, que os fatores de peso associados ao eixo D, associados à potência ativa, são menores do que os fatores de peso associados à potência reativa. O que isso quer dizer? Vejam que esses são os fatores de peso associados aos vetores médios, que são os vetores que contribuem de forma não controlável à corrente do ponto neutro. O que isso quer dizer? Se nós tivermos correntes ID e IQ iguais, a potência reativa afeta mais a não controlabilidade do que a potência ativa. Ou seja, quanto menor for o fator de potência da carga,
mais negativamente os vetores médios afetam a corrente do ponto neutro. Por quê? Porque seu fator de peso é maior. Então, vejo que o fator de peso é maior associado ao eixo Q, que é a potência reativa, tá? Então, do ponto de vista de não controlabilidade dos vetores médios, a potência reativa impacta de forma mais negativa, tá? Agora, vamos analisar os vetores pequenos, considerando novamente também esse índice de modulação 0,8. O que são mostrados aqui, ó? Nessas duas figuras superiores, são mostrados os fatores de peso ao vetor pequeno S0. Nessas duas figuras inferiores, os fatores de peso associados ao vetor S1. Vejo que, do ponto de vista de forma e de amplitude, é muito similar. O que muda só é defasagem e aqui a simetria aqui, ó, entre o S0 e S1. Mas no frigir dos ovos, o resultado é muito similar, tá? Então, eu vou analisar esses gráficos aqui de cima. Os primeiros fatores de peso dizem respeito ao eixo direto, associados ao vetor pequeno S0, e a segunda figura diz respeito ao fator de peso da potência reativa, eixo Q, associado ao vetor S0. Alguém pode perguntar, tá, mas por que tem dois gráficos aqui? Um gráfico é se nós utilizarmos o MS0 igual a 1, o outro gráfico, o pontilhado, se nós usar o MS0 igual a menos 1. Lembre que nós temos controlabilidade no MS0, pode variar de menos 1 até mais 1. Então, nós podemos ter qualquer fator de peso dentro dessa região contida por esses dois gráficos. Nós podemos controlar se nós variarmos o MS0, tá? Mas no frigir dos ovos, qual a conclusão que nós podemos tirar? Vejam que os fatores de peso associados à parcela ativa são maiores do que os respectivos fatores de peso associados à parcela reativa. E isso é o contrário lá das componentes não controláveis. Ou seja, aqui que é controlável, é mais fácil controlar quando a potência for ativa. É mais difícil controlar quando a potência for reativa. Então, se nós pegarmos os gráficos desses dois slides, qual conclusão nós podemos chegar? É mais fácil eliminar ou minimizar a ondulação em baixa frequência da corrente do ponto neutro e, consequentemente, daquele potencial do ponto neutro, quando a carga tem uma característica mais de potência ativa, ou seja, fator de potência próximo de 1. Quanto mais o fator de potência se afasta de 1, ou seja, se aproxima de 0, mais a componente não controlável será mais preponderante em relação à componente controlável. Certo? Vocês podem enxergar a componente não controlável como um distúrbio, onde nós não temos capacidade de controle. Então, quanto mais o fator de potência se aproxima de 0, maior vai ser o peso do distúrbio. Quanto mais o fator de potência da carga se aproxima de 1, menor é o peso do distúrbio e maior é a capacidade de controle. A principal conclusão que eu entendo que os autores chegam no artigo, ela é, digamos, sumarizada nesse gráfico. Esse gráfico mostra a região em que a ondulação de baixa frequência naquele potencial do ponto neutro pode ser eliminada em função do ângulo de deslocamento, do ângulo de deslocamento da carga, que está associado ao fator de potência, e do índice de modulação. Se vocês estiverem operando numa região abaixo dessa curva limite, indica que vocês podem suprimir a ondulação de tensão dos capacitores do barramento CC. Vejam que quanto menor esse ângulo de deslocamento, ou seja, quanto maior o fator de potência, maior o índice de modulação que vocês podem operar. Mas mesmo assim, vejam que, mesmo se nós estivermos operando com fator de potência unitário, lá com índice de modulação quase 1, a gente não consegue suprimir a ondulação de baixa frequência.
Por quê? Porque o vetor médio, nós vamos usar tanto o vetor médio que nós não temos capacidade, com a parcela controlável restante, de superar a parcela não controlável. Tá? Agora, à medida que a gente diminui a região, o índice de modulação de amplitude, a parcela controlável é possível, ela tem um peso maior do que a parcela não controlável, e a gente pode, então, suprimir essa ondulação em baixa frequência. Vejam, esse gráfico não quer dizer que acima dessa região que eu não consigo controlar o valor médio da tensão dos capacitores. Sim, é possível, mas não é possível suprimir a ondulação de baixa frequência, como eu já disse anteriormente. Certo? Então, esse é o principal resultado do artigo. Os autores, digamos, depois eles apresentam alguns comentários adicionais, que eu decidi citar alguns deles aqui, mas, como eu falei, a principal análise do artigo, o principal resultado do artigo, ele se resume, no final, né, aquele gráfico, que é um gráfico importante. Depois, ele cita, mas sem detalhamento, sem análise, ele apenas cita algumas eventuais técnicas de controle dessa tensão do ponto neutro. Então, eu acho que é importante eu citar as mesmas aqui também. Primeiro, não é obrigado utilizar uma estratégia de modulação no espaço vetorial para controlar a tensão do ponto neutro, certo? E aqui eu acho que ele faz uma comparação extremamente importante, tá? Quando a gente fala de estratégia de modulação por largura de pulso baseada em portadoras, como que nós podemos fazer o controle do potencial do ponto neutro, mas sem modificar as tensões de linha? Vejam só, o desafio é controlar a tensão desse potencial, mas sem aumentar a distorção das tensões de linha. E isso pode ser feito adicionando uma tensão que seja comum nas três fases, que é a chamada tensão de modo comum, ou tensão de sequência zero. Ou seja, nós podemos variar da mesma forma as três fases, isso não afeta as tensões de linha, mas com isso a gente pode controlar o potencial do ponto neutro. Isso é o equivalente no espaço vetorial ao manipular de forma adequada os estados de comutação redundantes. Então, enquanto no espaço vetorial o controle da tensão do ponto neutro é feito a partir desse ajuste, desse uso adequado dos estados de comutação redundantes, quando a gente fala em estratégias baseadas em portadoras, é no uso de uma tensão de modo comum, variando a tensão de modo comum, que é a mesma coisa que tensão de sequência zero, a gente consegue controlar a tensão do ponto neutro. Então, eu não sei se eu abordei ou se eu falei, comentei isso na unidade 2 de estratégias de modulação, mas é importante falar aqui. Sempre existe uma equivalência entre estratégias de modulação baseada em portadoras e estratégias de modulação no espaço vetorial. Sempre existe. Agora, a questão é encontrar essa equivalência. Mas essa equivalência entre as duas estratégias está resumida nesse slide. É modificando a tensão de modo comum, ou a tensão de sequência zero, ou encontrando a tensão de sequência zero equivalente a um determinado uso dos estados de comutação redundantes. Então, quando vocês querem encontrar a equivalência entre esses dois tipos de estratégias, baseado em portadoras e espaço vetorial, vocês têm que fazer essa análise de qual tensão de sequência zero vocês estão usando e como vocês estão manipulando os estados redundantes, tá? E, por fim, para encerrar a aula de hoje, né, que tipo de controle a gente pode usar para efetivamente manter aquela tensão dos capacitores regulados, que foi uma questão que surgiu antes. E, basicamente, tem uma dessas três abordagens. Controle passivo, controle por histerese ou controle ativo. O que é o controle passivo? Pensando, vamos falar aqui em espaço vetorial agora, né, que foi o foco da aula de hoje. Eu tenho estados de condução redundantes, que são aqueles estados positivos e negativos, que a gente sabe que afetam de forma alternada a tensão dos capacitores. Então, se, por exemplo, nós utilizar durante um período de amostragem o estado positivo e no outro período de amostragem o estado negativo, ora eu carrego, ora eu descarrego, ora eu carrego, ora eu descarrego. Se tudo fosse ideal, bonitinho, tudo perfeitinho,
esse é um método em malha aberta, e isso manteria equilibrado a tensão dos capacitores, como eu já comentei. Só que, infelizmente, ou felizmente para os engenheiros, esse mundo aí não é tão perfeito assim, certo? Então, o que pode acontecer? Eu posso ter erros de quantização, tempo de subida, diferente tempo de descida, influência de tempo morto. Então, não adianta, na maioria dos casos, usar ao mesmo tempo os estados positivos e estados negativos. A tendência de ocorrer um desequilíbrio é grande. Então, esse controle dito passivo, que é um controle em malha aberta, raramente utilizado. Raramente utilizado. Tá? O controle que eu considero mais simples e normalmente é o mais utilizado é o controle por histerese. A gente mede as correntes das cargas, eu preciso saber se a corrente num dado ponto é positiva ou negativa, pelo menos a polaridade, meço as tensões dos capacitores e eu escolho o estado redundante positivo ou negativo que mova esse potencial do ponto neutro para o ponto de equilíbrio. Então, eu vou escolher qual é o estado mais adequado, mas eu preciso saber da informação das correntes. Preciso saber da informação das tensões. Tá? Mas eu estudo, como que eu vou usar? Eu uso só o vetor positivo ou só o negativo, eu não fico dentro do período da amostragem mudando eles. Tá? Então, dependendo das informações, eu tomo a escolha agora. Eu vou usar só o vetor positivo ou vou usar só o vetor negativo. É um bang-bang, é uma histerese. E por último, um outro controle também é um pouco mais complexo, porque aí envolve projeto de compensadores, tá? É o chamado controle ativo. Também é um sistema de controle em malha fechada, assim como é um controle por histerese, mas é um controle linear. O controle por histerese não é linear. Já o controle ativo que eu estou falando aqui, nós vamos pegar compensadores, nós vamos ter como uma entrada, por exemplo, o erro de tensão lá que eu tenho, tensão do capacitor superior, por exemplo, menos a tensão do capacitor inferior. A partir desse erro de tensão, tem o compensador e ele vai gerar direto esses compensadores, esses índices de chaveamento MS0 e MS1. Lembre que esses índices de chaveamento podem variar entre -1 e +1. E eles afetam diretamente a corrente e o potencial do ponto neutro. Então, aqui, nesses controle ativo, a partir das medidas das correntes e do potencial do ponto neutro, o compensador gera diretamente esse MS0 e MS1. É outra forma de fazer o controle do potencial do ponto neutro. Tá? Então, eu diria o seguinte, desses três, primeiro, praticamente não é usado, porque é malha aberta, não temos informação nenhuma, mais empregado principalmente em estudos iniciais para mostrar a viabilidade, o controle por histerese, o controle não linear, mas também bastante empregado técnicas de controle ativo que diretamente, a partir do uso de compensadores, já fornecem um valor para MS0 e MS1, obviamente dentro daquele limite -1 e 1. Tá? Só para destacar, então, aqui os materiais que foram usados nessa aula, um artigo de revisão do NPC, as minhas notas de aula do conversor NPC e sobre a modulação Space Vector, e tem mais alguns artigos aqui, mas em especial esse que está destacado, que eu falei, do Silanovic e Boroyevich, que faz um estudo compreensivo desse problema do balanceamento da tensão do ponto neutro no conversor NPC. Tá? Já é um artigo antigo, mas acho que ele explora bem essa questão.